Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Ernesto Manuel, é um prazer. Hoje trago um convidado extremamente especial, porque nós vamos falar sobre contabilidade e finanças. Tem alguém que é licenciado em contabilidade e finanças, também é certificado pela OCPCA e é consultor de empresas pública e privada e também é diretor executivo da Enfonor Academia. Na verdade, trata-se de Nunes Paulo Orlando. Sr. Nunes, seja bem-vindo, é um Muito prazer obrigado. tê-lo aqui Prazer é todo no meu. meu podcast. Muito obrigado. Okay. Obrigado. Fica à vontade, né? Está em casa. Exatamente. Pois, então, Nunes, para quem ainda não o conhece, na verdade, quem é Nunes Paulo Orlando? Fica à vontade para... Bom, como já disse, Nunes Paulo Orlando, eu sou licenciado em Contabilidade e Finanças, sou formador nas áreas de Contabilidade, Fiscalidade e Finanças. Já pertenci ao Conselho Nacional de Normalização Contabilística de Angola. Faço parte do Conselho Técnico de Contabilidade da atual direção da Ordem dos Contabilistas de Angola. E, portanto, toda a atividade profissional que eu desenvolvo é ligada à contabilidade e a finanças. Ok, muito bom. O que é que motivou a seguir a área da contabilidade e finanças? Bom, desde pequeno eu tive sempre uma paixão pelos estudos de gestão de empresas, isto por influência de outros familiares que também são formados na área de gestão de empresas, de contabilidade, de finanças. Portanto, a motivação começa no seio familiar, não é? Irmão mais velho e outros primos que já tinham alguma experiência, que eu observava desde pequeno, que já abordavam sobre temas de economia e pronto, não é? Então, durante a minha mocidade, dediquei-me à aprendizagem das áreas de saber ligado às ciências econômicas. Ok, muito bom. E interessante quando vejo o repertório que Nunes tem em termos profissionais e a forma como vai girando um pouco entre consultoria, formação, gestão pública. Exato. No caso, Nunes, qual desses papéis mais o desafia hoje? Bom, dentre todos esses, o que mais me desafia é ser consultor de entidades públicas. Portanto, eu olho o aparelho do Estado como sendo uma máquina necessária para a transformação do ponto de vista estrutural, não é? Portanto, os novos desafios que se colocam para os consultores, os desafios que poderiam colocar-me enquanto consultor, é muito mais ligado àquilo que é a transformação das sociedades ou das entidades públicas. Então, eu sinto que o setor público empresarial angolano ainda não é muito produtivo. Okay. Não é muito produtivo, tanto é que as próprias normas públicas, as normas que se aplicam também às entidades públicas também não são muito concisas. E depois, a preparação do próprio pessoal ligado à função pública também carece fortemente de grandes investimentos, portanto, há aqui uma oportunidade das pessoas que tiverem que ser consultor no setor público, de terem alguma preparação para garantir que haja funcionamento das instituições públicas. No entanto, eu penso que este é o grande desafio que eu tenho enquanto consultor das diversas áreas que já pude aqui citar, não é? Muito bem. Então, pessoal, isso só para vocês terem uma ideia. Hoje, na verdade, nós vamos falar de temas impactantes que impactam diretamente empresas, jovens, profissionais e cidadãos comuns. Por isso, você que está a assistir a esse podcast, não troque de canal, acompanhe até o final e deixa-lhe dizer que nós temos estado a constatar que 60% das pessoas que assistem os nossos podcasts não estão ainda subscritos ao nosso canal. Por isso, aproveita agora, não deixa para depois, subscreva o canal, ok? Subscreva agora mesmo, ative o sininho e também partilhe esse podcast com mais pessoas, para que mais pessoas, sejam empresários, desde pequenos, médios empresários até os grandes, até também aquele jovem que quer, de facto, pensar em trilhar caminhos da contabilidade e finanças
e também aquele cidadão comum, né, que gostava de ter mais bagagem em torno desse tema, essa temática de contabilidade e finanças. É sempre bom, é uma mais-valia você partilhar esta live com essas pessoas, ok? Bem, voltando aqui para o Nunes, vamos falar um pouquinho sobre um tema bastante atual, né, que tem a ver com suspensão do NIF. E muitos poucos entendem, de facto, o que é que está-se a passar de concreto. Nunes, afinal, o que é isso, suspensão de NIF? Bom, antes mesmo de definirmos a suspensão do NIF, é importante que nós entendamos, na verdade, o que é que significa o NIF, não é? O NIF na verdade, a abreviação ou o acrônimo que se poderia compreender como sendo o número de identificação fiscal. Portanto, ele tem um regulamento legal próprio, nos termos do diploma presencial 245/21, que aprova o regime jurídico do número de identificação fiscal. Portanto, entendemos o NIF como sendo uma porta de entrada, de abertura para aquilo que são as relações entre o próprio Estado e o próprio contribuinte no que toca à temática da tributação, não é? Portanto, se nós olharmos para aquilo que é o Código Geral Tributário, o nosso Código Geral Tributário, na verdade, ele centra-se muito na questão da obrigação fiscal. Portanto, as relações entre o próprio Estado e o contribuinte, elas não começam de forma administrativa, começam quando se verifica a existência de um facto tributário. Quer dizer que, para que o Estado tenha uma relação com o contribuinte, não há aqui necessariamente que se verifiquem pressupostos administrativos, mas o NIF, o número de identificação fiscal, é um pressuposto administrativo. Portanto, poderíamos, se calhar, entender aqui como um contrassenso, mas não é. Não é porque, de um lado, está a ciência do direito tributário e, do outro lado, está mecanismos administrativos que podem ser percorridos para que se atinjam esses objetivos dentro do âmbito do direito fiscal, do direito tributário. Portanto, o NIF ele tem que ser compreendido como sendo, na verdade, essa identificação, não é, do contribuinte. Quer dizer, o contribuinte, quando se está numa relação administrativa com o Estado, tem de ter um indicador, tem de ter um indicativo, algo que possibilita fazer o registro, possibilita fazer, na verdade, a coleção de todos os dados que interessam entre as partes dessa relação jurídica administrativa entre o Estado e o próprio contribuinte. Portanto, o NIF é a porta de entrada, não é? É o identificativo que nós temos. Portanto, essa questão da suspensão do NIF, ela, na verdade, é matéria reservada do próprio diploma que eu já aqui citei, que é 245/21, que aprova o regime jurídico do número de identificação fiscal, e tem definido neste mesmo diploma quais são, na verdade, as situações em que um contribuinte que seja inadimplente, mas esteja em situações de não regularização fiscal, como é o exemplo, que poderiam levar à suspensão do NIF. Portanto, existem razões de leis que estão devidamente declaradas neste próprio Código para que, de facto, exista a suspensão do NIF. Mas nós podemos compreender aqui de forma resumida que a suspensão do NIF é o estado em que o NIF, que é o número de identificação fiscal, não se encontra ativo, não é, para que o contribuinte dê continuidade para aquilo que são as suas atividades comerciais ou fiscais. Ok, muito bem. Muito obrigado, Ali. E embora já ter tocado um pouco, não é, mas gostava que fosses mais detalhista, normalmente quais são as causas mais comuns para um NIF ser suspenso? Bom, existem várias causas, mas dentre as causas mais comuns poderiam ser os casos mais gravosos de inadimplência. Os casos mais gravosos de inadimplência, estamos a falar de pagamentos atrasados ou demorados. Estes poderiam ser uma das causas mais gravosas para a suspensão do NIF. Portanto, quando o contribuinte exerce a sua atividade econômica, automaticamente dá lugar ao nascimento da obrigação tributária, deverá fazer o pagamento do imposto. Portanto, se verificar que o contribuinte tenha exercido a atividade de forma contínua e
estas mesmas não têm sido suscetíveis de pagamento de imposto, significa que o contribuinte está em incumprimento com as suas obrigações fiscais, o que levaria à suspensão do NIF, quando se verificar que existem casos gravosos de não pagamento de imposto. Portanto, esse é um dos grandes motivos. E podem existir outros motivos também, que a própria lei ou o próprio diploma vem trazer, não é? De quando é que pode existir a suspensão. Mas, para ser mais preciso, eu poderia abrir aqui a legislação e depois explicar. Se nós olharmos para aquilo que é o próprio artigo 26 deste diploma, que é o 245/21, que fala sobre o NIF, ele vem claramente aqui dizer no artigo 16 quais são as outras razões que levariam à suspensão do NIF. A citar aqui no artigo 16, permitam-me, eu tenho, por exemplo... Ok, bom, se nós olharmos, por exemplo, para a própria lei, a própria lei vem aqui definir o estado de suspensão do NIF como sendo o estado que impossibilita a utilização do número de identificação fiscal durante um determinado período. Portanto, e como elementos que a própria lei vem claramente dizer que quando é que podem, na verdade, ser suspensos os NIFs, já disse, um dos elementos é o pagamento tardio do imposto. Igualmente, a lei também vem dizer que a Administração Geral Tributária compete no seu exercício da atividade suspender o NIF do contribuinte em incumprimento das suas obrigações tributárias em inatividade prolongada ou incontactáveis nos termos do Código Geral Tributário e demais legislações aplicáveis. Portanto, também a própria lei vem dizer que a Administração Geral Tributária pode suspender os NIFs dos contribuintes sempre que existirem fortes indícios de prática de crimes e a suspensão seja necessária para evitar a consumação ou persecução de um crime. Portanto, são razões estas que nós podemos aqui colocar em pauta como sendo, na verdade, elementos cruciais para a suspensão de um determinado NIF. Ok. E se virarmos assim a atenção para as empresas, que erro as empresas e contribuintes mais cometem, que levam à suspensão do NIF? Pronto, os erros, na verdade, que as empresas mais cometem para a suspensão do NIF está muito ligado com a própria prática contabilística, com a própria prática comercial, com toda a atividade econômica exercida pela própria empresa. Primeiro, nós temos que entender que em Angola, quer acreditamos ou não, nós temos uma realidade empresarial despreparada. Despreparada quer do ponto de vista da transmissão das regras comerciais para os contribuintes e como também da própria aplicação da prática empresarial por parte dos próprios contribuintes ou empresários. Portanto, há necessidade de haver primeiramente uma preparação dos próprios empresários, de como é que devem lidar com matérias de comércio, como é que devem lidar com matérias ligadas à fiscalidade ou aos impostos. Portanto, quando não se verificam, na verdade, essa preparação, não há um outro resultado senão a fuga ao fisco, senão a evasão fiscal e, entre outros, crimes que podem ser cometidos nessas matérias, não é? Portanto, uma das razões muito claras da suspensão do NIF que nós temos acompanhado, por exemplo, tem muito a ver com a questão contabilística. Existem, a última medida que a AGT aplicou, pese embora é um pouquinho discutível se a mesma medida, do ponto de vista legal, é viável ou não, mas foi a questão dos atrasos das declarações contabilísticas do ano de 2024. Portanto, todos aqueles que tivessem as declarações contabilísticas em atraso para os exercícios de 2024 para baixo, viram os seus NIFs a serem suspensos. Isso significa que existe uma despreparação por parte dos próprios empresários ainda, na sua maioria estamos a falar de pequenos empresários, quanto à informação ou à preparação da informação contabilística, não é? Portanto, este é um dos grandes problemas, ou uma das grandes razões que tem levado as empresas à suspensão do NIF. Como se não bastasse também, do lado da informação contabilística ser submetida, vem também a questão do próprio cumprimento fiscal. Portanto, o empresário
desconhece, em grande parte, estamos a falar um grande número de empresários, sobretudo no setor um pouco mais informal e também as pequenas e médias empresas, não é? Portanto, desconhecem as regras de como é que devem, na verdade, proceder para o cumprimento das suas obrigações tributárias e das suas obrigações acessórias. Portanto, essa é uma outra razão que também tem levado muitas empresas ao fracasso, daquilo que são das submissões necessárias para que não vejam as suas situações de forma irregular e serem suspendidos os NIFs. Ok. E uma vez que o NIF é suspenso, que impacto prático isso traz, tanto a faturas, bancos, contratos, concursos públicos, entre outros? Pronto, se nós olharmos também aqui para o artigo 14º do próprio diploma, ele vem claramente dizendo quanto à cessação do NIF. Portanto, quando o NIF estiver cessado, estiver bloqueado, isso implica claramente que a pessoa poderá ter grandes restrições. E os efeitos, podemos ver no artigo 15, os efeitos poderiam ser do ponto de vista comercial. Do ponto de vista comercial, quando você tem um NIF suspenso, significa que você está invalidado de praticar uma atividade comercial. Porque quando se tem um NIF suspenso, mesmo que tu emitas uma fatura para um outro contribuinte, esta mesma fatura pode não ter validade comercial. Do ponto de vista fiscal, pode não ter validade. Pode não ter validade por quê? Porque para que tu emitas uma fatura para outra pessoa, significa que você tem que estar numa situação fiscal regular. E a atividade do NIF, ou a inatividade do NIF, invalida de certa forma, não é, essa regularização fiscal. Portanto, pode ter também outras situações, como é o caso de impactar naquilo que é aberturas de contas bancárias, pode impactar em levantamento de transferências e demais operações bancárias, pode impactar em casos de intermediação financeira, em casos de importação, que agora estamos a verificar, grande parte dos empresários estão a encontrar dificuldades pelo facto de não possuírem a certidão de conformidade tributária atualizada, não é? De encontrarem restrições quanto ao tratamento de matérias alfandegárias ou aduaneiras. Portanto, isto também, se não tiver a situação do NIF regularizado, significa que vai ter implicações. E, portanto, existem outras implicações que podem ser no caso de renovação de vistos, no caso de solicitação de alvarás, licenças, obtenção de carta de condução, inscrição e atualização de dados em ordens profissionais, entre outras. Portanto, nós entendemos aqui o número de identificação fiscal não somente como sendo, na verdade, um indicativo para a questão da regularização do imposto entre o contribuinte e o Estado. Quer dizer, tem implicações em outras esferas da sociedade. Ok? Então, todas essas situações que aqui citamos, como acabamos de ler na própria lei, implicam, não é, de alguma forma, quando nós estivermos com a situação de NIF irregular. Ok. Muito bem. Então, uma vez já aqui indicado todas as causas ou razões que levam à suspensão do NIF, agora a pergunta que não se quer calar é como regularizar um NIF suspenso? Bom, os passos para a regularização do NIF suspenso começa primeiramente pela regularização fiscal, não é? Vamos lá ver. Se eu tiver numa situação de inadimplência, tenho pagamentos atrasados, basta que eu faça os pagamentos que eu tenho atrasados e a seguir faço a solicitação do levantamento da suspensão. Portanto, é discutível que o procedimento não deveria ser este, mas até o momento o levantamento da suspensão do NIF ainda é feito de forma por intervenção administrativa por parte da própria Administração Geral Tributária, o que pensamos que já poderia a AGT criar mecanismos para que a situação fosse de forma automática, tão logo se cumpram com todas as obrigações. Mas o primeiro passo é regularizar, não é? Se o problema ou a causa que deu ao problema da suspensão do NIF for contabilística, regularizar as situações contabilísticas, se forem fiscais, de regularizar as situações fiscais e a posterior fazer a solicitação. Então, do ponto de vista mais prático eu tenho o relatório de 2024
por entregar, não fiz a entrega do relatório, vou contratar um contabilista, o contabilista vai submeter a informação, tem que representar a empresa, tem que ser um contabilista inscrito na Ordem dos Contabilistas de Angola. Portanto, depois dele fazer toda a regularização, submete a informação contabilística. Depois da submissão da informação contabilística, se tiver impostos a pagar e serem pagos os impostos, quando a situação fiscal toda já se pode ver através do portal do contribuinte de que esteja totalmente regularizada, então fazer uma carta a pedir o levantamento da suspensão do NIF. Ok. O Dr. Nunes gostava de deixar algum conselho para evitar esse problema? Bom, o conselho que eu vou deixar para os empresários é que tenham uma relação já agora profissional, tem que ter mesmo um contabilista para tratar de toda a matéria fiscal. É obrigatório que os empresários tenham, na verdade, um contabilista, não é? Portanto, para aqueles que são os pequenos empresários, a Ordem dos Contabilistas está aí com um programa de criação de bolsa de contabilista que permitiria encontrar um contabilista à sua dimensão para tratar. E para aqueles que são médios, grandes empresários, não é, contratar mesmo um contabilista com uma vasta experiência em matérias ligadas à sua área de atividade comercial, não é? Isso é o primeiro passo. Portanto, porque é o contabilista que vai ser o elo de ligação entre a empresa e a autoridade ou a administração geral tributária. Então, todas as matérias são reservadas a ele que tem a competência, que tem a técnica de como dar o tratamento da informação necessária para que se mantenham regularizadas as situações fiscais dentro da empresa. Ok, muito bem. Agora, um outro tema que também é bastante atual tem a ver com fatura eletrónica. Ok. E dentre falando desse tema, vem aí também consigo tanto desafios bem como oportunidades. Certo. Então, a pergunta é, Nunes, o que é que mudou com a implementação da fatura eletrónica? Bom, o que é que mudou? Ainda estamos por apurar. O que é que vai mudar é o que nós já conseguimos prever. Pronto, a faturação eletrônica, antes para explicar aqui às pessoas o que é na verdade, é um procedimento de emissão de fatura que exige, na verdade, um tratamento de forma digital e eletrônico. Quer dizer que a faturação eletrônica é nada mais, nada menos que os contribuintes que forem obrigados a estar em faturação eletrônica devem processar, devem tramitar, não é, a fatura e os outros documentos fiscalmente relevantes através de um meio eletrônico. Portanto, esse meio eletrônico, essa forma eletrônica é disponibilizada pela AGT, em parte, e o próprio contribuinte tem de dispor de meios, na verdade, que sejam devidamente autorizados pela AGT. E esses meios estamos a falar de um software certificado. Portanto, quer dizer que o contribuinte tem de ter um software que é devidamente certificado e que permita fazer a faturação eletrônica, não é? Então, o que é que muda comparadamente aos procedimentos de emissão anteriormente ou ainda em vigor também em parte verificáveis? Portanto, o que muda é que dentro da faturação eletrônica a comunicação é mais célere e por parte da AGT o rigor no controlo das informações comerciais dos contribuintes também consubstanciam-se de forma mais clara, não é? Portanto, quando o contribuinte emite uma fatura em sede de faturação eletrônica, significa que ele vai emitir no seu software, que foi devidamente autorizado pela Administração Geral Tributária, e esta mesma fatura ou este mesmo documento que seja emitido terá um código ES, que é um código automático de validação. Esse código, essa validação é atribuída pela Administração Geral Tributária. Portanto, a AGT estará no centro de autorizações. Quando este mesmo documento tiver o código, significa que a AGT validou a mesma informação que o contribuinte emitiu e, portanto, a outra parte da relação comercial, que são os clientes, não é? Também terão, na verdade, como confirmar de que a fatura que lhe foi emitida está devidamente comunicada entre o seu fornecedor e a Administração Geral Tributária e assim sucessivamente. Portanto, o que muda é que
há uma grande vantagem em termos de desmaterialização do próprio documento, não é? Evitar excessos de burocracia no tratamento da própria informação contabilística. O contabilista não precisa, de alguma forma, estar atrás do próprio fornecedor, porque a comunicação é obrigatória, as faturas são disponibilizadas a tempo real e reduz grandemente o volume de próprios papéis. Não há necessidade de existirem tantos papéis dentro das empresas, porque a informação toda é digital. Agora, eu penso que também há aqui outros pormenores que tem que se levar em conta. E muito bem a AGT faz em termos de aplicação da faturação eletrónica de forma gradual. Digo isso porque, em primeiro lugar, está numa fase, não diria experimental, mas de introdução para os grandes contribuintes e também para aqueles que sejam fornecedores do próprio Estado, não só os grandes contribuintes. Nesse caso, só estes é que estão obrigados, até o momento, a emitir a faturação eletrónica, com exceção dos outros que queiram aderir voluntariamente. Portanto, os grandes contribuintes, quem fazer parte da repartição dos grandes contribuintes ou quem for fornecedor do Estado, obrigatoriamente tem que emitir a faturação em sede de faturação eletrónica. Portanto, já se consegue verificar algum avanço, sim, consegue-se verificar, mas não vamos deixar de acreditar que também pela frente poderão existir alguns entraves. Entraves esses que já foram observáveis por parte do próprio legislador, que tem tentado acautelar, como é o caso das próprias assimetrias regionais. Nós ainda temos problemas em Angola, em zonas comerciais, com a falta de internet, a falta de energia elétrica. Portanto, esses são elementos condicionantes para o bom funcionamento da atividade comercial. E se estamos a tratar de faturação eletrónica, significa que todo o sistema de compactuação tem que ser eletrônico e o que é eletrônico exige, de alguma forma, o bom uso da internet e significa que podem existir situações muito menos boas pela frente. Portanto, o que nós queremos acreditar é que o próprio legislador venha reforçar, de alguma forma, não é, as alternativas possíveis, como a própria lei traz, no caso da emissão de faturas em sede de contingência, né? Quando não há possibilidade de emitir uma fatura por causa da internet ou por causa da energia elétrica, ainda assim, nos casos da falta da internet, permitir fazer uma fatura em offline e depois ter uma validação quando a internet restabelecer. E naqueles casos de energia elétrica, dar a possibilidade do próprio contribuinte de emitir as faturas em sede de blocos de faturas ou outras formas existentes que podem existir através do portal do contribuinte, entre outras, não é? Para garantir que a atividade econômica continue. Porque o mais importante naquilo que é a aplicação de todas essas novas funcionalidades, novas políticas fiscais adotadas, é sempre garantir que o mercado não fique parado. Por quê? Porque nós temos que entender aqui que para aquilo que é a eficácia dos Estados, de um Estado mínimo, não é? Não basta apenas a paz e a estabilidade, mas é importante também que se verifiquem todos os mecanismos para o funcionamento do próprio mercado. Isso é o mais importante para a economia do mercado, não é? Portanto, esses mecanismos do sistema fiscal, essas políticas fiscais que estão a ser implementadas, entre outras, têm que ser aplicadas com uma certa flexibilidade, não é? Ser aplicada com uma certa flexibilidade para garantir que haja condições de funcionamento do próprio mercado. Não ser um fator impeditivo para que grande parte dos contribuintes não regressem àquilo que são as informalidades, mas sim conseguirmos tirar grande número de contribuintes da informalidade para a formalidade. Portanto, é uma questão que tem que ser avaliada com cautela futuramente, verificar quais impactos reais, na verdade, a faturação eletrônica trouxe. Eu penso que ainda é muito cedo por se analisar, porque está a ser implementado gradualmente, mas, em todo, analisando assim numa perspectiva vaga, eu poderia dizer que é uma medida boa, não é? É uma medida boa porque garante transparência fiscal, garante maior arrecadação de receita por parte do próprio Estado, não é? É isso que é, na verdade, um fator muito importante para aquilo que é a denominação do sistema fiscal. Ok. E falou que hoje é de caráter obrigatório
para os grandes contribuintes, né? Fatura eletrónica. Sim. Como é que nós podemos identificar ou definir? Existe alguma métrica para dizer que este é grande contribuinte? Pronto, sim, há uma métrica utilizada, portanto, também é reservada de lei. Existe o próprio regime, não é? O estatuto dos grandes contribuintes, quem é que deve fazer parte. Há critérios de faturação que estão estabelecidos na própria lei e há outros critérios dimensionais que também estão estabelecidos em própria lei, em estatuto, de quem é que deve fazer parte da repartição dos grandes contribuintes. Sim. Ok. E como é que, no caso agora, embora já ter tocado também um pouquinho as pequenas e médias empresas, quais são os principais desafios que pode estar incidido aos pequenos e médios empreendedores com aqui a implementação da fatura eletrónica? Bom, os desafios que os pequenos empreendedores encontrarão são muitos. O primeiro grande desafio está no próprio custo de investimento ligado aos softwares, não é? Portanto, eu defendi isso logo antes mesmo da entrada da faturação eletrónica, que era necessário, dentro dos próximos diplomas executivos que o Ministério das Finanças terá que aprovar para o bom funcionamento da faturação eletrónica, que houvesse aqui incentivos, sobretudo para pequenos empresários, porque assim, podemos até pensar que não, mas comprar um software ao custo de 1 milhão a 5 milhões de kwanzas, isto tem um grande impacto nas finanças dos pequenos empresários. Tem um grande impacto. Portanto, não vamos dizer que não são todas, mas também impacta de alguma forma a um grande número de pequenas empresas. Portanto, tinha que ter aqui incentivos fiscais para que estes mesmos, não é, ao comprarem, por exemplo, os softwares, tivessem depois a necessidade de, no final do exercício, por exemplo, abater na matéria coletável. Não é? Digo isso porque é um dos grandes desafios, o custo de aderir à faturação eletrónica, comprar um novo software, okay, alterar toda a componente, toda a estrutura contabilística que a empresa tem atualmente para aderir a uma estrutura que consubstancia-se à realidade da faturação eletrónica. Portanto, isso é algo desafiador. E também existem outros desafios, não é? Também existem outros desafios. Portanto, como se não bastasse apenas a questão do próprio custo dos softwares, nós temos que olhar para os outros impactos que a faturação eletrónica traz para os pequenos comerciantes. Portanto, a atividade comercial e, sobretudo, para os pequenos, exige alguma volatilidade. Portanto, será que a faturação eletrónica, na forma como está a ser introduzida, os mecanismos que foram adotados pela Administração Geral Tributária poderia conseguir acompanhar o ritmo de aceleração desses pequenos comerciantes que tendem a fazer a faturação em tempo, tendem a ter uma prática rotativa muito longa de comércio, vai se ajustar ou não vai, portanto tem que se olhar também para esses mesmos pormenores. E depois é a própria questão da preparação do empresário. Portanto, grande parte dos empresários, sobretudo pequenos empresários, desconhecem ainda o que é que significa a faturação eletrónica. Isso significa que a Administração Geral Tributária tem aqui um papel preponderante naquilo que é, na verdade, a educação fiscal, não é? Transmitir conhecimentos a todos os níveis e, sobretudo, aos pequenos comerciantes de como é que isso poderia operar. E para isso seria necessário, na verdade, nós termos aqui um trabalho de casa, de porta a porta, a própria Administração Geral Tributária, conjuntamente com as outras instituições, como é o caso do Instituto Nacional de Apoio a Pequenas e Médias Empresas, o INAPEM, a Ordem dos Contabilistas e outras instituições do Ministério do Comércio, Indústria e outras, não é? No sentido de tentarem tornar mais conciso, mais preciso a informação ao transmitirem para os pequenos empresários de como é que elas devem fazer, como é que devem adotar, para que isto não seja uma realidade alheia a estes mesmos empresários. Porque o objetivo desta implementação é ser gradual, começando com os grandes, mas depois abranger a todas as camadas ou todas as esferas do comércio.
Ok. Mas temos notado, Nunes, que muitos empresários ainda veem a fatura eletrônica como obrigação. Como mudar essa mentalidade? Bom, primeiro é preciso sabermos se, na verdade, eles vejam isso como obrigação em que estágio. Porque assim, a própria lei, o próprio diploma da faturação eletrônica, ele traz aqui elementos que poderiam ser duvidosos na sua própria interpretação. Vou dar um exemplo muito claro. Está relacionado com o limite de faturação. Portanto, se for verificado uma faturação que seja acima de 25 milhões de kwanzas, por exemplo, o próprio diploma da faturação eletrônica, que é 71/25, ele vem claramente estabelecer que faturas acima de 25 milhões de kwanzas, não é? Quando se verifica por uma única operação, essas mesmas faturas têm que ser emitidas num formato eletrônico. Então dá a sensação de que é preciso mesmo que o próprio empresário esteja na posição de que está obrigado a emitir uma fatura eletrônica. Porque 25 milhões do ponto de vista comercial, prontos, né, para pequenas e médias empresas, sobretudo vamos falar de médias empresas, penso que isso não é um valor muito distante da realidade comercial prática do dia a dia. Portanto, o próprio diploma vem dizendo que nessas situações, por alternativa, podem se emitir através do portal do contribuinte. No portal do contribuinte haverá uma área, ou já está disponibilizada uma área, que permitirá fazer uma fatura eletrônica, mesmo que ele não disponha de um software devidamente autorizado. Então, quer dizer que o contribuinte tem de estar mesmo preparado e tem de se sentir na obrigação de que vai emitir faturações eletrônicas, porque existem outros elementos obrigatórios, mesmo que não sejam aqueles como o caso da subjetividade, como já falamos aqui, de ele ser grande contribuinte ou dele estar a prestar para os Estados, mas quando se tratarem de informações, não é? Estamos a falar de incidência objetiva em que o valor seja materialmente definido como acima de 25 milhões, ter aqui a obrigação de fazer uma fatura nos mesmos moldes da faturação eletrônica. Ok. Existem, assim, alguns benefícios fiscais de controle financeiro que traz a fatura eletrônica? Bom, benefícios fiscais, já falamos, não é? Portanto, antes mesmo de nós olharmos para a perspectiva dos benefícios, eu poderia ter dito que poderiam existir incentivos. O que deveriam existir são incentivos, não é? Como é o caso que eu disse inicialmente, investimento na compra de software, isso deveria passar por um incentivo. Digo isso porque se nós olharmos para a lei do imposto industrial, a lei 26/20, essa alteração da lei do imposto industrial, ele traz aí, por exemplo, um incentivo muito bom para todos os contribuintes que estiverem no regime simplificado. Aqueles que estiverem no regime simplificado, eles não têm obrigatoriedade de terem um contabilista. Okay? Não têm obrigação de terem um contabilista. Por quê? Porque têm a possibilidade de ter uma contabilidade simplificada. Só que o legislador entende, como grande parte das informações processadas do ponto de vista contabilístico carecem de um tratamento informático, de um tratamento digital, de um tratamento eletrônico, há necessidade de que esses contribuintes também operem as suas atividades econômicas dentro de um software devidamente certificado, emitir faturas e entre outros. Portanto, daí o legislador pensou em que se o contribuinte do regime simplificado comprar um software, terá então o incentivo de abater na coleta do imposto 10% do valor do próprio software que foi comprado. Portanto, isso devia se fazer o mesmo para os pequenos empresários que estão em sede de faturação eletrônica, para motivar estes mesmos, não é? Portanto, é isso que deveria existir. Agora, olhando assim para a própria lei, para a própria faturação eletrônica, eu não consigo ver o que é que o legislador trouxe como incentivo para tal, não é? Existem mais obrigações do que propriamente incentivos. Talvez a única medida que poderíamos considerar aqui de grande incentivo é o sorteio da fatura premiada. O sorteio da fatura premiada é uma nova dinâmica que o próprio Código da Faturação Eletrônica, do regime jurídico das faturas, traz, que possibilita pessoas singulares, no ato de aquisição de bens, exigirem faturas, para que essas mesmas faturas posteriormente podem ser, na verdade, alvos de concorrência de um concurso de sorteio de faturas,
em que a AGT poderá premiar com certos bens de diferentes categorias, carros, casas, entre os outros, conforme já foi publicado anteriormente. Portanto, essa é uma medida que visa, de alguma forma, garantir a transparência fiscal, fazer com que as pessoas obrigam mesmo que os comerciantes lhes emitam faturas, mas pronto, não é? Penso que isso tem mais vantagem para pessoas singulares, não comerciantes, mas se existirem aqui outras medidas de benefícios, de incentivos para quem aderir à faturação eletrônica, será de grande vantagem para todo o tecido empresarial angolano e, sobretudo, também para garantir a transparência na arrecadação de receitas da AGT. Ok, muito bem. Nunes, que erros comuns as empresas cometem na emissão das faturas? Prontos, muitos erros. Existem vários erros que as empresas cometem. Primeiro, é preciso olhar para aquilo que é a definição do artigo 10º do novo regime, olhar para os elementos que são obrigatórios que devem fazer parte de uma fatura. Portanto, eu tenho dito para muitas pessoas durante as minhas formações, aos meus clientes de contabilidade, que se o Estado é mesmo uma pessoa de bem, porque se a AGT tivesse que cumprir a rixa seguindo aquilo que são os procedimentos que estão estabelecidos, eu acho que as empresas pagariam multa todos os dias. Existem elementos obrigatórios que muitas das empresas desconsideram. Se nós olharmos para o artigo 10º do atual diploma do regime jurídico das faturas, existem elementos identificáveis como o nome da empresa, a morada, existem elementos como a própria hora, o local em que foi colocado os bens, existem outros elementos como a quantidade, como a indicação do próprio imposto, o motivo da isenção do imposto, não é? Portanto, a identificação do software, e são muitos, entre outros, e que, se nós olharmos para uma fatura, pode não cumprir com todos esses requisitos. Okay. Portanto, e na falta do cumprimento desses requisitos, o próprio código, o próprio diploma é muito claro em dizer que o facto de não cumprir com o elemento X ao número X implica a uma multa de X. Portanto, então, quer dizer que existem elementos não muito seguido como tal, como a lei obriga, que os contribuintes cometem durante a emissão das faturas. Então é importante que quem for contabilista estiver a nos assistir, tome nota nisso, não é? Sempre que for emitir uma fatura, tem que garantir primeiramente que todos os elementos que constam da fatura são os elementos contemplados no artigo 10 do Código do Diploma do Regime Jurídico das Faturas, porque senão pode-se dar o caso de estar com um documento que pode ser considerado indevidamente documentado por falta de todos os requisitos obrigatórios para a consideração de uma fatura. Ok, muito bem. Então ficou aqui o grande conselho de Nunes Orlando para você que é contabilista. Mas assim, a última pergunta neste tema de faturas eletrónicas, Nunes. A fatura eletrónica ajuda mais o Estado ou o empresário? Bom, eu penso que a questão da ajuda ao Estado e ao empresário vai depender muito da posição e do estágio em que está o próprio empresário e o próprio Estado. Pronto, atualmente, se nós olharmos a dinâmica do Estado angolano, e sobretudo aqui, se calhar, vou arriscar dizer que existe uma política que é chamada como política de austeridade fiscal, não é? Portanto, há aqui uma forma de atuação do próprio Estado em de alguma forma, cumprir com objetivos propriamente que são de finalidade fiscal, muito mais na perspectiva da arrecadação, não é? Portanto, isso é um tema que depois podemos discutir noutros fóruns, se a forma como está a ser feita é correta ou não, mas vou dizer que o imposto tem que ser visto não só numa perspectiva fiscal, o imposto tem que ser visto também numa perspectiva econômica, o imposto tem que ser olhado como um elemento de transformação econômica e social. Isto quer dizer que quando nós falamos de imposto, nós temos que mencionar aqui outros elementos característicos, como sendo a distribuição de renda, temos que olhar para a justiça fiscal, temos que olhar para a justiça social, não podemos olhar simplesmente para a questão da própria arrecadação, não é? Mas este é um outro assunto que podemos discutir. O que é que acontece? Se a faturação eletrônica, na verdade, está a produzir ou vai produzir efeitos
muito compensatórios para o Estado angolano, vai. Vai porque as empresas têm menos formas de como fugir daquilo que é o pagamento do imposto. Por quê? Porque o Estado está diretamente ligado, não é, com as informações em que o próprio contabilista estiver, que os próprios comerciantes estiverem a operar. O Estado está de olho a tempo e hora, tem informação em tempo real. Portanto, há poucas margens de se fugir do pagamento do imposto. Agora, por parte dos próprios comerciantes, também tem grandes vantagens por parte do próprio comerciante, né? Já disse anteriormente, está na própria desmaterialização do papel e também da própria burocracia quanto às relações com os seus parceiros comerciais, porque há menos burocracia, já não há aquela necessidade de dizer que eu não consegui submeter a fatura em sede de IVA ou em sede de outras declarações acessórias pelo facto de que o meu cliente ou o meu fornecedor não fez chegar a fatura. Por quê? Porque, dado a relação comercial, tudo está de forma eletrônica, não é? Só há um documento, se houve autorização por parte do Estado, quer dizer que se ele emitiu, o Estado teve conhecimento, então ele pode acessar através do portal do contribuinte ou dos canais em que a AGT dispõe para conseguir obter aquela fatura. Então aqui também tem grandes benefícios, não é? Portanto, agora, então por isso é que eu disse que é uma questão de olhar para a posição em que está o próprio Estado e da posição que está o próprio contribuinte para determinar se é benéfico para ele ou não. Mas de forma geral eu penso que se nós tivermos que olhar apenas na perspectiva do Estado, a faturação eletrónica traz consigo, na verdade, elementos que são positivos do ponto de vista da arrecadação massiva. Muito bem. Agora eu vou pedir 1 minuto do seu tempo para lhe dizer que este podcast é patrocinado pela OSL Digital. A OSL Digital é um estúdio, é aqui onde nós estamos a gravar esse podcast, onde você também pode vir e gravar conteúdos como esse. Não só podcast, pode ser videoaulas, também pode ser um vídeo publicitário, um vídeo empresarial. Você pode vir aqui e fazer várias gravações. Então o estúdio está disponível. OSL Digital fica em Luanda, Viana, no edifício Viana Executive Center, 4º andar, de frente à Next FM. Ok? Agora, voltando aqui a atenção para o meu convidado, o Nunes, falar um pouco da educação financeira, na qualidade de contabilista e também licenciado em Contabilidade e Finanças. Nunes, como é que avalia o nível de educação financeira em Angola? Bom, a questão da educação financeira tem que ser compreendida como sendo um conjunto de hábitos que ajudariam na forma como se deve, na verdade, administrar o próprio dinheiro, não é? Portanto, eu penso que nós em Angola, sobretudo a própria sociedade angolana, não é uma sociedade que está devidamente preparada em matérias como essa. Mas eu não sou muito especialista em matérias de finanças domésticas, mas eu posso dar aqui as minhas opiniões relativamente ao tema, não é? Portanto, primeiro é que nós precisamos saber que nós precisamos saber administrar os nossos gastos. E a administração dos gastos passa essencialmente por algumas componentes, não é? E para a administração dos próprios gastos é preciso também que olhamos do outro lado a forma como é que nós vamos ter os ganhos. Certo. Como é que nós ganhamos, como é que nós, na verdade, vamos administrar, ou como é que vamos gerir os nossos rendimentos. Portanto, a educação financeira, na minha perspectiva, eu penso que é, na verdade, uma temática que deveria começar a ser ensinada já desde o ensino de base. Ensinar as crianças de como é que devem fazer a gestão dos seus próprios valores, ensinar as próprias famílias de como é que devem fazer a gestão dos seus próprios valores, mas também aqui um outro elemento que não deixamos de ignorar, tem muito a ver com a própria qualidade de rendimento que as pessoas em Angola têm.
Portanto, os economistas defendem, por exemplo, eu vi um último estudo na pessoa do professor Alves Rochas, em que dizia que o salário médio em Angola, até pelo menos o ano passado, era de 150 mil kwanzas, significa que isto é um valor muito baixo em termos de salários médios. Estamos a falar que as pessoas em Angola têm muito baixo rendimento e, de alguma forma, isso compromete a forma como se faz a gestão face aos preços do mercado, dos bens que são necessários para a sobrevivência das próprias pessoas, não é? Portanto, mas isso não significa que não existam técnicas ou que não existam procedimentos que cada um pode adotar para aquilo que é a sua própria gestão. O importante é a pessoa saber fazer a programação financeira de como é que deve fazer os seus gastos, começando por priorizar aqueles que sejam, na verdade, os gastos estruturais que estão ligados com as suas necessidades primárias, não é? E depois olhar para aquilo que são os gastos das suas necessidades secundárias e talvez só assim restar os gastos para as necessidades terciárias. Portanto, a educação financeira é isso, não é? É olhar para todo esse assunto voltado para a temática dos gastos necessários das famílias, das pessoas como micro, não é? Entidade. E se olharmos para as PME, no caso, temos estado a notar que um dos calcanhares de Aquiles é mesmo a gestão financeira desses pequenos e médios empreendedores. Separar finanças pessoais das finanças empresariais é ainda um problema. Como resolver essa temática? E uma das formas de resolução disto é que poderia também passar por uma questão de política fiscal. Portanto, as políticas, dentro daquilo que são as políticas fiscais, também tem que se encontrar políticas que sejam mais intervencionistas nesses aspectos, não é? A educação fiscal, transmitir conhecimentos sólidos aos empresários na forma como se deve fazer a gestão, não se confundirem rendimentos próprios com rendimentos empresariais. Portanto, os rendimentos próprios têm natureza própria e têm tratamentos adequados, como tal. Os rendimentos empresariais têm natureza própria e têm implicações que também estão ligados à atividade empresarial, fiscal e outras. Portanto, a grande confusão aqui é que o pequeno empresário é o indivíduo que ele usa a sua atividade comercial ou empresarial igualmente para outras atividades pessoais, não é? Portanto, é preciso transmitir às pessoas, é preciso transmitir a esses empresários, não é? Conhecimentos sólidos, basilares de gestão financeira, saber que, não obstante o fator produtividade, não é? Que é um princípio que informa toda a atividade empresarial, é preciso que também se olhe para outros fatores como o fator economicidade e olhar para o fator equilíbrio financeiro. Portanto, dentro do equilíbrio financeiro, passar a visão ao empresário de que para que a sua atividade se mantenha sustentável, se mantenha estável, tem que ter a capacidade de fazer face aos seus compromissos. E para que faça face aos seus compromissos, que sejam de curto, de médio e longo prazo, é preciso saber administrar os seus recursos, não é? E a administração dos recursos passa exclusivamente por todo aquilo que é o procedimento de administração financeira, não é? Saber como categorizar os seus recursos, saber, na verdade, como fazer a separação, como prever as situações futuras, os pagamentos futuros, não é? Então, toda essa técnica de administração financeira é importante que se passe aos empresários para que se evitem problemas no futuro. Mas pronto, do ponto de vista prático, isso é uma realidade, é algo que não muda ou que não vai mudar assim do dia para a noite, porque eu gosto muito de ser realista nas minhas abordagens e dizer às pessoas que é preciso contextualizar. Dias atrás eu fiz o exercício de refletir conjuntamente com as pessoas sobre a questão do bem-estar social. Portanto, há aqueles que definem, por exemplo, que o bem-estar social de uma sociedade deve se medir em grande número por aquilo que são os números alcançados dos resultados econômicos de toda uma sociedade. Mas eu prefiro olhar o bem-estar social de uma sociedade de forma agregada quando se olham para o bem-estar dos menos ou dos mais pobres ou dos que estão piores dentro de uma sociedade. Portanto,
Quero dizer o quê? Quero com isso dizer que se a definição do tipo de sociedade que nós temos é uma definição em que exista um número elevado de pessoas pobres, de pessoas muito carenciadas, então não se pode esperar que existam grandes resultados em temas dessa natureza de sucesso empresarial, não é? Portanto, a atividade comercial, quando é compreendida como sendo um meio de sobrevivência das famílias, e que, na verdade, existam regras que não são adequadas com o próprio tipo de modelo de comércio que as pessoas praticam, então existirão sempre fatores impeditivos para aquilo que é o sucesso enquanto entidade ou enquanto instituições. Mas é algo que não deve deixar de se falar. Tem que se criar palestras, as entidades que têm competências têm que se ensinar, os comerciantes de como é que devem fazer a administração dos seus próprios negócios. E como se não bastasse também olhar para aquilo que é o próprio sistema fiscal que é aplicado para esses pequenos negócios, não é? Portanto, eu acho que existe uma sobrecarga por parte dos comerciantes. Existe uma sobrecarga fiscal, não é? Que implica muito aquilo que é a situação financeira das próprias empresas. Ora, vejamos, o contribuinte, uma pequena empresa, paga imposto de selo quando tem faturações recebidas, o contribuinte paga também o IRT, não é? Pronto, na verdade, o IRT é valor que é retido nos próprios trabalhadores, não é entendido como rendimento da própria empresa, a empresa está a reter no salário dos trabalhadores, mas é a empresa que faz o pagamento, na verdade, paga como sendo substituto, não é? Porque ele está a tirar do próprio trabalhador. Depois tem também a questão do IVA, tem a questão do imposto de aplicação de capitais, tem a questão do imposto predial, não é? Portanto, estamos a falar de uma sobrecarga de imposto e queremos acreditar que essa forma de tributação cedular de vários impostos, com agora o cumprimento daquilo que são as linhas gerais de reforma tributária, estamos a transitar para a última fase, que é a implicação do imposto único, não é? Estamos a tentar agora introduzir o IRPS e o IRPC, que serão... Queremos acreditar que a forma como vai ser introduzida venha também reduzir de alguma forma a tributação, sobretudo dos pequenos contribuintes, porque isso afeta. Quando a política fiscal implementada não permite com que, na verdade, as decisões dos próprios contribuintes ou interfira grandemente nas decisões financeiras dos próprios contribuintes, significa que não vai existir um funcionamento como tal dos próprios mercados. Então, a economia do mercado, o mais importante, sobretudo, é garantir que existam liberdades, que existam liberdade econômica, que existam o respeito ao direito à propriedade privada. Portanto, o Estado tem de atuar como sendo um regulador e atuar de forma indireta na criação de políticas para permitir com que os mercados funcionem, para permitir com que as pessoas possam operar livremente de forma econômica, não é? E que as decisões dos próprios contribuintes não sejam grandemente afetadas através das implicações fiscais. Então, o que nós temos visto muitas das vezes é que a forma como se implementam certas políticas comerciais, certas políticas fiscais, afeta grandemente os próprios contribuintes, não é? Por exemplo, eu não sou a favor da forma como nós acabamos por suspender a atividade de mais de 50 mil empresas, conforme os dados constam de algumas fontes fidedignas que a Administração Geral Tributária tenha feito nos últimos tempos com a suspensão do MIF. Portanto, isso, de alguma forma, provoca a interrupção do abastecimento do mercado, que muitas empresas ficariam fechadas e o próprio Estado perderia grandemente parte dos impostos, porque o contribuinte não vai deixar de operar economicamente, vai fazê-lo, mas vai fazê-lo por meio da informalidade. Portanto, a informalidade provoca a redução do pagamento de impostos. Então, se calhar, encontrar aqui uma maneira mais adequada de como é que poderia-se passar o conhecimento às pessoas, dar um timing um pouco mais elevado para que as pessoas tivessem que fazer a regularização fiscal e, sobretudo, também a forma
automática de como é que se deve fazer a suspensão do NIF. Também tem que ser um elemento, porque agora está sendo um fator muito impeditivo. Muitas empresas conseguem fazer o pagamento dos impostos e tudo, mas para fazer o levantamento da suspensão do NIF tem mais 15 dias e às vezes o tempo passa e a Administração Geral Tributária, um caso concreto aqui na Administração de Viana, tem alguns contribuintes que já passou o prazo de 10, 15 dias, mas não consegue se fazer o levantamento. Então, isso demonstra que houve uma despreparação por parte da própria Administração Geral Tributária no que toca aos procedimentos de como é que poderiam ter feito. Não é só olharmos numa perspectiva de arrecadação em curto prazo, mas é olharmos também para o próprio funcionamento do mercado. Portanto, se a política fiscal está a provocar interrupção do mercado, então significa que a política não é boa, né? Tem que ser alterada. Ok, muito bem. Pronto, vamos considerar que essa é a avaliação que eu faço, né? Digamos, do estado atual da contabilidade e da tributação em Angola. E como contabilista e também profissional da Ordem dos Contabilistas de Angola, quais são hoje os maiores desafios enfrentados pelos contabilistas no exercício da sua profissão? Bom, os contabilistas têm muitos desafios, mas dentro dos desafios atuais da própria contabilidade estão também desafios fiscais. Portanto, nós desde 2020 para cá, nós tivemos mais de 10 alterações fiscais, contando todos os impostos. Eu fiz as contagens, tivemos muitas alterações fiscais. Tivemos alterações fiscais a nível do IVA, tivemos alterações fiscais a nível do imposto de rendimento de trabalho, tivemos alterações fiscais a nível do imposto industrial, a nível do imposto predial. Agora a AGT está aí a mudar outras maneiras de procedimento do imposto predial. Portanto, esses são desafios do dia a dia para um contabilista, manter-se atualizado em matérias fiscais. Portanto, isso é um grande desafio para os próprios contabilistas. Saber as regras atuais que vigoram do ponto de vista fiscal, porque isso tem implicação do ponto de vista contabilístico. Portanto, não só razões fiscais, existem também desafios do ponto de vista contabilístico como tal. E eu penso que isso é que fica muito pela trás, porque discute-se muito pouco sobre assuntos ligados à contabilidade e discute-se mais assuntos ligados à fiscalidade. Desafios contabilísticos como tal é nós olharmos na forma como é que as empresas devem, na verdade, compor as suas estruturas para o exercício da própria contabilidade. Quais são os meios tecnológicos que as empresas devem utilizar? Qual é o tipo de software? Como é que está estruturado a própria contabilidade? O próprio sistema contabilístico na empresa, não é? A forma de busca, os inputs, os outputs, a forma de saída da informação da contabilidade, como é que está estruturado? Portanto, isto é que importa, ou que deveria importar para a contabilidade também, não é? Mas é algo que muito pouco se fala. Portanto, tu vais para uma empresa em que você encontra que, do ponto de vista fiscal, há um grande conhecimento por parte dos técnicos, sabem como dar o tratamento, mas do ponto de vista contabilístico, o procedimento ainda é muito precário. Por quê? Porque não existem, na verdade, conhecimentos sólidos, não existem investimentos como tal nas estruturas para que se faça a contabilidade como tal. Então, é importante que ou que os contabilistas tenham, as empresas, os empresários, os contabilistas tenham isso como desafio, não é? A estrutura de como é que devem, na verdade, fazer as suas contabilidades para que o reporte financeiro, o tratamento contabilístico financeiro das informações seja como tal preconizados no Plano Geral de Contabilidade e também nas próprias normas internacionais de contabilidade. Então, um outro grande desafio é as normas internacionais de contabilidade. Portanto, Angola quer ser parte da IFAC, Angola quer estar em representação das normas internacionais de contabilidade, quer implementar as normas internacionais de contabilidade, pois embora já tenha implementado para o setor financeiro, como é o caso das bancas, queremos implementar de forma generalizada para outros setores da economia, não é? Portanto, a implementação das normas internacionais de contabilidade exige alguma preparação. Portanto, a forma como nós vamos adotar, quer seja por endosso ou por adoção, seja lá como for a maneira como ficará convencionado a adoção, exige preparação. E preparações essas começam pelas formações, começam pelas próprias estruturas das empresas, não é?
a preparação dos contabilistas é algo primordial. A ordem dos contabilistas tem de estar devidamente preparada também, não é? Dentro daquilo que são os seus programas de formações, a ordem tem que falar mais sobre normas internacionais de contabilidade, a ordem tem que incentivar mais as pessoas a pesquisarem, tem de trabalhar com as próprias universidades, não é? Tem de ter encontros metodológicos com os próprios contribuintes também, não só a AGT, a ordem também tem de fazer isso, ter encontros metodológicos com as empresas, explicar aos empresários como é que funciona, não é? Porque às vezes essa relação direta entre apenas a ordem e o próprio contabilista pode deixar vago a interpretação do que deveria ser feito por parte do próprio empresário. Portanto, se o empresário ouvindo na primeira pessoa numa instituição que tem essa representação pública daquele que é o seu funcionário, que é o contabilista, penso que o impacto poderia ser outro. Então é um desafio que eu tenho dito todos os dias, tenho lançado todos os dias para quem está à frente da ordem dos contabilistas, é nós equacionarmos essas situações todas, não é? Para resolvermos, porque a imagem que se tem, por exemplo, hoje da ordem dos contabilistas é muito mais de uma instituição de cariz fiscal. Trata-se muito de informação fiscal, muitas formações ligadas à fiscalidade e tudo, mas carece muito de informações ou de formações que têm a ver com contabilidade. Então, tem de ter formações, preparação mesmo como tal na área de contabilidade. E falar do ponto de vista mais prático, softwares, dar formações ligados, contratarmos, por exemplo, vamos fazer convênios com a própria Primavera, né, com a própria CGI, vamos dar formações de Primavera. E aí ensina-se como é que deve se estruturar o sistema de reporte financeiro contabilístico dentro das empresas com software Primavera. Um exemplo muito claro. E fazer parcerias não só com Primavera, mas com as outras também. Ensinar como é que deve estar a estrutura, não é? Porque às vezes a repetição dos trabalhos, a ineficácia dos próprios atos praticados pelos contabilistas pode passar pela falta da sistematização, não é, eletrônica, tecnológica dentro das próprias empresas. Então isso é um passo, isso é algo que deve ser feito, é um desafio para a contabilidade em Angola. Só para elucidar as pessoas que estão nos assistir, sobretudo aqueles leigos na matéria, Nunes, qual é a diferença de contabilidade e fiscalidade? Bom, a diferença entre contabilidade e fiscalidade é precisamente do ponto de vista das matérias em que ambas tratam. A contabilidade é ciência que provê técnicas, métodos para registro, classificação, tratamento e reporte da informação financeira e econômica. Isso é contabilidade. Contabilidade tem técnicas próprias e essas técnicas, esses métodos são normatizadas, não é? Portanto, quando estamos a falar de contabilidade, significa que existe aqui uma norma de como é que eu tenho que preparar uma informação contabilística, como é que eu tenho que preparar uma informação financeira, uma informação econômica e depois reportar aos utentes, aos utilizadores dessa mesma informação. Portanto, fiscalidade tem a ver, na verdade, com uma área do direito tributário que tem de tratar matérias relacionadas no âmbito da relação jurídica tributária, não é? Entre o Estado e o próprio contribuinte, matérias ligadas ao imposto. Quais são os impostos que eu tenho que pagar, quais são as regras para o cálculo do imposto, como devo fazer o pagamento do imposto e quais são as obrigações acessórias. As obrigações acessórias, estamos a falar de demonstrativos ou de cumprimentos, de mapas, de o que é que eu tenho que submeter que são relativamente impostos. Portanto, isso é que é fiscalidade. Então, são áreas interligadas, porquê? Porque a atividade econômica por si só, ela compreende informações que são contabilísticas, também compreende informações que são fiscais. Portanto, tudo isso o contabilista trata. O contabilista trata da informação contabilística, também trata da informação fiscal, mas existem técnicas, existem procedimentos que são grandemente exclusivos para o bom funcionamento da contabilidade e existem procedimentos e técnicas que são grandemente exclusivas para o bom funcionamento da fiscalidade. Ok. Falando um pouquinho de tecnologia, Nunes, software, automação, a IA, que hoje fala-se muito, inteligência artificial,
O que é que acha? É uma ameaça ou uma aliada para o Não, contabilista? eu não acho uma ameaça. Eu acho que o uso da inteligência artificial é de grande benefício para a utilidade da atividade contabilística. Portanto, o que nós poderíamos, se calhar, discutir futuramente é simplesmente olhar muito mais pelas restrições, aonde é que deve, até onde é que podemos aplicar o uso da tecnologia ou da inteligência artificial. Mas, de forma generalizada, é muito bom. Por quê? Porque através da inteligência artificial pode-se criar automatização de dados que seriam muito burocráticos, muito lentos se nós tivéssemos que adotar outros recursos. Portanto, hoje com a inteligência artificial você consegue muito rapidamente produzir relatórios de formas automáticas. E, por exemplo, o Excel, não é? Pois embora seja um software de gestão mais conhecido e muito bem utilizado, também já se pode utilizar a inteligência artificial dentro do Excel e assim reduz o tempo de trabalho. Portanto, não só no Excel, as outras tarefas da própria contabilidade também podem muito bem ser reportadas através do uso da inteligência artificial. Verificar, por exemplo, a conformidade das informações pode-se fazer hoje em dia também com o auxílio da inteligência artificial. Então, eu acho que a inteligência artificial não é um grande problema. O problema aqui, se calhar, é como é que esses investimentos devem ser feitos para conciliar com a própria contabilidade, não é? Portanto, existem várias inteligências artificiais, não é? Tem vários aplicativos, mas agora, como conciliar a inteligência artificial com a aplicabilidade prática direta da contabilidade, isso até poderia passar por investimentos, novos investimentos, não é? Para aqueles que são desenvolvedores de softwares e tudo mais. Então, eu acho que é um desafio para o futuro, não é? E já existem muitas empresas, só não passando aqui publicidade, mas se calhar aqui fazendo uma referência, eu conheço um software que é a Contas Cloud, a conta cloud de um jovem em Angola que fizeram investimentos e estão a fazer investimentos na área da própria contabilidade. Então quer dizer que existem desafios. Se nós olharmos para as outras realidades do mundo, no caso dos Estados Unidos, entre os outros, estamos a ver que há situações, não é, muito mais avançadas de utilização da inteligência artificial no setor empresarial. Quero dizer que para nós em Angola também poderá ser um desafio à medida em que essas pessoas que trabalham diretamente com tecnologia venham desenvolver conjuntamente para dar soluções dentro das áreas de contabilidade. Então, na sua visão, para os próximos 5, 10 anos, que competência um contabilista precisa obrigatoriamente dominar? Bom, eu começo por dizer as normas internacionais pelo facto de que a medida mais recente que poderá entrar em vigor em Angola. O contabilista tem que dominar as normas internacionais de contabilidade. São competências necessárias porque daqui a pouco Angola vai adotar de forma generalizada as normas internacionais, portanto, o que significa que os conhecimentos básicos que nós temos de contabilidade haverá necessidade de serem aprimorados. Nós vamos ter que entender agora as novas formas de como é que devem ser relatados com base nas normas internacionais de contabilidade. É um processo muito demoroso, porque exige a aprendizagem de todas as novas normas internacionais que Angola for adotar. Portanto, essas são competências que eu diria que os contabilistas hoje têm que se preparar. Mas existem também outras competências, como é o caso, por exemplo, do uso da própria tecnologia, não é? Portanto, é preciso estar preparado para as novas tecnologias, quer as próprias as normas, ou quer as próprias inteligências artificiais, não é? Quer também o conhecimento de softwares informáticos, isso também tem de ser um desafio para o próprio contabilista de forma particular. Portanto, outras competências também ligadas à própria profissão estão naquilo que é o domínio de outras ferramentas de gestão, não é? Conhecer outras áreas, como é o caso da auditoria, também é importante que os contabilistas saibam disso. Dominar um pouquinho sobre a gestão financeira, gestão tributária, é importante que também os contabilistas saibam disso, não é? Portanto, esses são desafios. Quer dizer, é importante que o contabilista seja munido, seja dotado de todo o conhecimento técnico necessário para trabalhar em contabilidade. E a preparação deve começar por si mesmo, não é? Fazendo formações, participando em fóruns. Tem, por exemplo, a Academia de Contas ter realizado o Fórum Nacional de Contabilistas, é um encontro onde aparecem todos os contabilistas e é importante esse tipo de fóruns. A FONOR também tem realizado.
há sempre alguma coisa nova que se aprende todos os dias. A própria Ordem dos Contabilistas também, muitas das vezes, tem realizado de forma online atividades, pois embora eu já disse aqui inicialmente que acho que a Ordem deve melhorar um pouco na forma como está a ministrar, por ter ensinado muito mais fiscalidade do que propriamente contabilidade, mas também são de grande vantagem participar em atividades dessa natureza, não é? Então, os desafios para o próprio profissional de contabilidade começam desde a preparação técnica da aprendizagem da contabilidade, depois a preparação para a execução do trabalho do ponto de vista prático, que é a aprendizagem do software e todas as outras regras aplicadas às instituições, e, sobretudo, também a questão da própria ética, não é? E do compromisso profissional. Muito bem. Obrigado, Nunes. Na verdade, nós estamos agora a entrar num outro painel que vamos falar um pouco da Infonor Academia. Sei que o Nunes é o diretor executivo, né, da Infonor. Podia nos dizer como é que nasceu a Infonor Academia? Bom, a Infonor Academia, ela resulta, na verdade, da combinação do nome Escola de Formação Nunes Orlando, que é o meu nome, EFONOR. Portanto, a EFONOR foi criada no ano passado, 2025. Oh, é recente. É recente, sim, 2025. Okay. Mas já, na verdade, tínhamos outras estruturas com outros nomes de centro de formação. Portanto, por isso é que rapidamente ela ficou muito conhecida, não é? E estamos localizados no Morro Bento, atualmente. Dispomos de uma sala com capacidade formativa de 30 estudantes ainda, mas devidamente equipados com computadores e outros equipamentos informáticos que possibilitam a formação de forma integrada nas áreas de contabilidade, fiscalidade e gestão. Ok, muito bem. Então, qual é a importância da formação contínua na contabilidade e fiscalidade? A formação é sempre importante porque, de alguma forma, quando nós participamos em formações, absorvemos novos conhecimentos, aprendemos novas formas de como dar o tratamento da informação contabilística, da informação fiscal, não é? Portanto, as atualizações fiscais, sobretudo. Então, significa que estar num espaço de formação e, sobretudo, dentro da EFONOR, significa que é perseguir os objetivos pretendidos para o bom funcionamento daquilo que é a prática contabilística e fiscal. Olhando para o mercado, os concorrentes que também estão no mesmo segmento de formação profissional, que lacunas é que a Infonor vem preenchendo na formação profissional de contabilista? Bom, nós temos uma formação direcionada. Isso é o que nos difere de muitos outros centros de formação. Portanto, nós até o momento lecionamos de forma presencial apenas 3 cursos. Lecionamos o curso de contabilidade sênior, lecionamos o curso de contabilidade financeira e o curso de fiscalidade. Portanto, por causa da capacidade em que nós temos ainda, não é? Mas temos perspectivas para o futuro para abrir centros em outros pontos de Luanda. E pronto, as nossas formações são direcionadas, não é? Portanto, antes mesmo de ser aprovado para uma formação dentro da EFONOR, existem um conjunto de critérios que são predeterminados para a avaliação do próprio candidato, se possui ou não possui competências para que seja alocada a uma formação superior, por exemplo, de contabilidade sênior. Portanto, neste momento a EFONOR tem contratos já com empresas e grande parte das formações que estão a ser realizadas é com empresas, em nome empresarial, não é? As empresas mandam os seus funcionários para fazerem formações dentro da EFONOR e pensamos que dentro de mais uns 3, 4, 5 meses vamos conseguir abrir outros espaços em Luanda, conforme está dentro daquilo que é a política de expansão da própria empresa, não é? Para que as formações tornem-se ao público. Mas também temos realizado palestras, as palestras têm sido público. Um exemplo muito claro disso foi a última palestra que realizamos em convênio com o Instituto Superior Politécnico do Cuisto, onde abordamos sobre o regime jurídico das faturas
e conseguimos trazer também profissionais de renome, como é o caso da doutora Ana Cristina, o caso do doutor Silvestre Francisco, o caso do doutor Wilson Salvador, que são profissionais já de renome no mercado para abordarem questões fiscais e questões econômicas dentro do mesmo fórum. Então, quero dizer que, fruto das parcerias que nós estamos a criar com as universidades, nós estamos a desempenhar aquilo que é o nosso papel social, não é? De educar, de transformar a sociedade. Mas quando fala desses fóruns, são de acesso grátis? Onde é que normalmente realizam? Atualmente temos apenas o convênio com o Instituto Superior Politécnico Tocuisto. Fazem mesmo lá exatamente, dentro das instalações do Instituto Superior Politécnico Tocuisto. Okay. E as pessoas podem pesquisar a EFONOR no YouTube, podem pesquisar no Facebook e outras redes sociais. Lá estão todas as atualizações dos calendários de quando é que serão os próximos eventos. Estamos a prever já no mês de março a voltar a realizar mais um fórum, onde vamos discutir sobre novos temas de contabilidade, vamos falar de normas internacionais e o acesso será novamente gratuito. Ok, muito bom. Agora vamos assim fazer algumas perguntas bem rápidas, né? A ideia é fazer assim perguntas rápidas, respostas também de igual modo. Dr. Nunes, um erro financeiro que quase ninguém percebe. Bom, erro financeiro que quase ninguém percebe. Não consigo identificar assim diretamente, mas eu vou dizer na perspectiva das empresas. Um erro financeiro que as empresas grandemente cometem é a falta de planificação fiscal. Ok. Um hábito que todo contabilista devia ter, ou deve ter. O hábito que todo contabilista deveria ter é a leitura. Se tu entrares para a minha casa, o que vai se calhar te admirar, tão logo no primeiro contacto, não são as mobílias, é a quantidade de livros. Eu tenho em minha mesa mais de 55 livros para serem consultados em apenas uma semana. Porque para além de contabilidade, agora estou a fazer a licenciatura em Direito e, portanto, a cada cadeira eu tenho que comprar 2 livros. Portanto, se tenho 5 cadeiras num ano, quer dizer que num ano eu vou ter 10 livros. Só na cadeira, só para a minha licenciatura em Direito. Então eu consulto muitos livros, eu leio muitos livros. Eu acho que é o hábito que todo contabilista deveria ter, é ler. Até porque o Dr. Nunes veio. Eu vim já munido com os meus livros. Este livro, por exemplo, que eu estou a ler, é uma grande recomendação para quem quer, na verdade, dominar economia e finanças públicas, não é? Portanto, este é um livro, os autores são portugueses, estou a ler esses livros porque vou participar do Fórum Nacional de Contabilidade, onde vamos abordar sobre economia e sustentabilidade. E, portanto, a minha visão dentro desse fórum será muito mais na perspectiva de finanças públicas, mas falar muito também sobre a questão das políticas fiscais, de como é que elas devem, na verdade, promover as finanças públicas e como é que elas podem garantir sustentabilidade da economia. Então, para si, o futuro da contabilidade é mais técnico ou estratégico? O futuro da contabilidade é técnico e é estratégico. Pronto, é estratégico à medida em que as adoções que nós estamos a querer implementar em Angola são estratégicas, não é? Portanto, as empresas têm que, de alguma forma, operar com base nessas novas regras que o Estado angolano quer implementar de reporte financeiro. Portanto, é técnico a partir do momento em que exige um conjunto de técnicas, um conjunto de métodos para que o mesmo avance, não é? Então, a perspectiva é olhar não só do ponto de vista estratégico, mas também olhar do ponto de vista técnico. E aquilo tudo que eu já falei aqui, todas as componentes de estruturação de um departamento de contabilidade, como é que deve se estruturar, como é que se deve preparar uma equipe de contabilidade, as subdivisões dentro da própria contabilidade, é um tema que tem que ser discutido, não é? Então, é técnico e é também estratégico. Ok. Esta foi a conversa com Nunes Paulo Orlando. Na verdade, se você chegou até aqui e ainda não é subscrito ao canal, aproveite e subscreva agora o canal. Ative o sininho e partilhe esse podcast com mais pessoas, ok? Nós queremos ver mais pessoas a se beneficiarem de conteúdo de alta relevância que nós fizemos aqui com muito esforço e de graça, tá?
Dr. Nunes vai deixar agora uma mensagem final para empreendedores, jovens contabilistas. Fica à vontade para esta câmera, não é? Fica à vontade para deixar ali uma mensagem final para empreendedores e jovens contabilistas. Ok. Bom, a minha mensagem eu gosto sempre de terminar com uma citação de Warren Buffett, que ele diz assim: toda atividade econômica que é baseada simplesmente em aspecto fiscal não é uma boa atividade. Significa que é preciso que não olhemos simplesmente para o funcionamento da economia como um fator que venha sendo dependente apenas de aspectos fiscais. Portanto, é preciso olhar para todas as outras variantes, não é? Eu estou a dizer isso porque temos acompanhado a forma como atualmente o Estado tem atuado, as políticas de implementação fiscal que o Estado tem adotado, muitas delas estão a ser impeditivas para o próprio crescimento econômico angolano. É preciso repensar a forma como estamos a fazer a reforma estrutural fiscal em Angola. E, portanto, sobretudo, olhar sempre também para o respeito daquilo que são as garantias dos próprios contribuintes. Existem garantias do próprio Estado também, mas preciso olhar as garantias como sendo, na verdade, fatores ou elementos que têm que ser transformadores para o tráfego da própria economia e da própria atividade econômica. Respeitar os contribuintes, respeitar os direitos da liberdade, liberdade econômica, liberdade privada, não é? Então é importante olharmos para a política como está a ser feita, não é? E depois outra mensagem que posso deixar aos empresários é que não fiquem de mãos cruzadas, não é? Há sempre esperança que as coisas podem melhorar, mas que essa melhoria seja acompanhada de responsabilidades, e responsabilidades estas que vão ao cumprimento das suas próprias obrigações fiscais também, com impostos que o país cresce. É preciso que os empresários tenham conhecimento que têm que contribuir, porque só contribuindo, como sendo um dever fundamental de todos, do ponto de vista constitucional, é que o país cresce. E essa responsabilização pode começar pela forma como os empresários deverão, de alguma forma, estruturar as suas atividades comerciais, e têm que confiar essas informações aos próprios contabilistas. E os contabilistas, eu desejo que garantam todo o suporte necessário aos empresários, aquilo que eles pretenderem, não é? Ajudar a preparar melhor os empresários ao entendimento das matérias que estão ligadas à contabilidade e não só também à própria fiscalidade, não é? E ao Estado, novamente dizer, não é, que garantam condições necessárias para o funcionamento do próprio mercado. Muito bem, muito bom. Obrigado, foi muito bom, foi de facto brutal toda aqui o conhecimento que Nunes trouxe aqui para toda essa audiência, que vai de certeza aqui aproveitar o máximo possível de conseguir tirar proveito do conhecimento partilhado. Nós queremos agradecer o tempo, agradecer aqui essa abordagem. Desejamos sucessos sucessivos ali em todos os projetos do Nunes. Obrigado. Mais uma vez, obrigadão.